Olá, irmãos, amigos. Aqui estamos mais uma vez com a oportunidade que Deus nos dá, aproveitando cada porta que Ele abre para assim divulgar a mensagem do Senhor. Queremos tratar hoje qual é a sua Macedônia. Queremos ler um texto na Palavra de Deus em Atos capítulo 16, verso de número 9. Diz assim, E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Eu queria lhe perguntar, quantas vezes você já ouviu esse chamado de Deus na sua vida? Passa a Macedônia e ajuda-nos. Quando observamos essas pessoas na rua, passando fome, necessidade, o que mais elas precisam é de Jesus Cristo. Mas quando a gente chega no nosso lar com o arroz, o feijão, carne, não dói o coração em pensar que muitas pessoas não têm o que comer? E ali elas estão esperando. O melhor alimento foi aquele que Pedro deu, aquele coxo. O coxo pediu uma esmola e Pedro diz, nós não temos prata nem ouro, mas temos algo superior, e isso nós te damos, Jesus Cristo. Este é o presente maior. Mas não dói o seu coração em ver pessoas assim? Eu fico imaginando porque como este homem, naquela noite, Paulo, apareceu ali para ele e diz, passa a Macedônia e ajuda-nos. Muitas áreas, muitas questões geográficas no nosso país, no nosso mundo, estão clamando, passa a Macedônia e ajuda-nos. Alguns anos atrás, eu ia pregar em uma conferência em Iquitos, lá na Amazônia peruana. Não na Amazônia brasileira, mas na Amazônia peruana. Tanto conheci a Amazônia brasileira, quanto já conheci a Amazônia dos países que fazem fronteira aqui conosco. Selva e mais selva. E fomos até Lima, eu e mais 2 irmãos, fomos até Lima, chegando em Lima encontramos ali o missionário, pastor Saul, e ele conseguiu um carro emprestado do seu irmão, e ele disse, não, nós vamos conhecer umas cidades aqui, você vai pregar em algumas cidades. E aí nós cruzamos aquele Peru, cruzamos beirando aquele Pacífico, dava um medo, e ali cada freada que o pastor dava era um gelo no coração. E o Peru, aqueles países ali, Chile, é interessante, eles quando tem uma cidade povoada, eles estão localizados abaixo de uma cordilheira. Para sair, você tem que pegar uma cordilheira. Então, para sair de Lima, a gente tinha que pegar cordilheiras. E assim nós pegamos várias. Chegamos em Arequipa, o carro quebrou. Passamos ali um dia, consertamos o carro e continuamos nossa viagem. Dia e noite viajando, cruzamos cordilheiras, muito difícil a viagem. Mas voltamos, acabamos entrando no Brasil pelo Acre. Preguei em uma igreja no Brasil, novamente, e depois fomos pregar na Bolívia. Chegamos ali na Bolívia, pregamos em 2 cidades ali na Bolívia, com o missionário Lorenzo, na época. E ali conhecemos mais o trabalho, vendo a carência e a necessidade. Voltamos, iríamos retornar para pegar o voo de Lima para Iquitos, que a minha conferência oficial era em Iquitos. No retorno, depois de um bom tempo dirigindo, era em torno de 20 horas, aí, por aí umas 8 horas à noite, aí, nós sofremos um acidente no topo de uma cordilheira. Deus protegeu. O pastor Orlando, ele tinha tirado o cinto para colocar mais uma blusa, muito frio, abaixo de zero, em torno de 10 graus abaixo de zero, só gelo. E ali, quando ele tinha tirado aquela blusa, o pastor bateu o carro. Havia uma placa sinalizando a altitude que nós estávamos e 2 bases de concreto, tamanho dessa mesa aqui, e um vão no meio e a outra base do outro lado para segurar o tubo. O pastor acertou, pulou um buraco e acertou bem nessa base de concreto.
Se tivesse passado entre as duas bases de concreto, nós teríamos descido um penhasco, jamais teríamos sido encontrados. Nem helicóptero iria ali. Se ele passa de outro lado da base de concreto, também teríamos descido o penhasco. Logo em seguida, à frente era o penhasco. Ele bateu onde estava sinalizando, era uma ponte, na sequência de um penhasco para outro. Isso nós vimos no outro dia, depois fomos socorridos ali. Como o pastor Orlando tinha tirado a blusa, no impacto, o corpo dele veio todo em cima do meu. Me amassou no canto do carro. Desloquei aqui um pouco a clavícula, esse osso, tirei um raio-x lá no hospital. E esse acidente foi na segunda-feira, eu fui tirar o raio-x na sexta-feira. Muita dor todos aqueles dias, mas queria resolver os problemas que estavam acontecendo. E o outro irmão ficou na frente, eu pensei que ele estava preso nas ferragens, pois o carro deu perca total. Lateral, frente, estourou tudo o carro. Quem mais machucou acabou sendo eu. Todo aquele acidente, o pé embaixo do banco, esse osso, e o rosto bateu aqui, sangrava muito, eu não sabia se era interno, se era só nos lábios naquele instante, muito frio. Surgiu uma luzinha lá descendo um mato, e eu olhando para aquilo, o pastor meio que em pânico ainda. E aí vem uma senhora já de muita idade se aproximando. Ela conversou em uma língua que eu não entendi, nem era português, nem era espanhol. E eu não entendi aquela língua que ela falou. Chamei o pastor, ele tentou lá entender algo. Ela acabou, falou, se oferecendo ajuda. Ela pegou um celular, conseguiu ligar, surgiu uma viatura, porque lá não passava nada, nem um carro. Aí surgiu uma viatura velha, velha, velha. Entramos naquela viatura, chegamos num povoado, fomos socorridos lá no posto de saúde, um posto de saúde bem precário. Encontramos uma pousada, fomos dormir, 5 cobertores. Eu pulei debaixo dos 5 cobertores, muito frio. Mas não dava para dormir, né? O corpo estava tenso diante de tudo aquilo. Ao acordar, conseguimos resolver parte lá na delegacia e conseguimos guinchar o carro e um caminhão nos levou até a cidade de... fugiu agora o nome da cidade, bem famosa lá no Peru, deixa lá. E nós chegamos naquela cidade, o pastor foi tentar resolver os problemas também, eu falei, pastor, vai no hospital, ele tinha quebrado esses dedos aqui, tinha muito sangue aqui na mão, e eu vai no hospital. E ele foi no hospital e nós ficamos numa pousada e fomos procurar uma internet. Isso já era quarta-feira, meio-dia. E aí nós achamos uma internet, consegui avisar em casa do acidente. Eu lembrei o nome da cidade, nós estávamos na cidade de Cusco, ali no Peru. Eu estava muito desanimado, eu tinha 3 conferências marcadas. Aí naquele dia que eu consegui a internet, avisei minha esposa, eu disse a ela, desmarque todas as minhas conferências. Eu já viria direto do Peru para São Paulo, uma conferência que eu tinha em São Paulo. Desmarquei as 3 conferências que eu tinha logo de imediato naquele mês e disse, não vou viajar mais. Nem para Iquitos eu queria ir mais, mas estava com os irmãos, acabei indo, foi uma grande bênção a conferência, uma grande bênção para a minha vida, espero que tenha sido para aquela igreja também, os resultados. Voltei para Salvador, cidade onde eu moro, Bahia, e disse, não viajo mais. Fiquei com medo. Aquilo tomava conta do meu ser e me maltratava. Naquele instante, minha Macedônia era o medo. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Eu estava querendo desistir das minhas viagens missionárias. Eu estava querendo desistir daquilo que Deus me impulsionou há anos atrás, daquilo que Deus me ensinou, me mostrou e me capacitou. Eu estava querendo desistir. Às vezes, sua Macedônia é algo que te impede de ser uma bênção. Você precisa quebrar isto. Você precisa arrancar isso da sua vida. Eu fiquei mais de 6 meses sem querer viajar, dirigir o carro, mas assim meio que ainda cismado bastante. Mas voltei ao normal, clamando a Deus, voltei ao normal. Hoje faço minhas viagens novamente, já tive outros acidentes de lá para cá, e Deus sempre guardando, ainda não chegou minha hora.
O dia que chegar, não tem como mudar a história. Eu vou me encontrar com o meu Pai Celestial. Mas olhe, Paulo estava ali, aquele homem apareceu e disse, passa a Macedônia e ajuda-nos. Qual Macedônia está te impedindo de você ser uma bênção? Qual Macedônia que você precisa passar para buscar aqueles que estão do outro lado? Que estão aguardando por mim e por você? Pare hoje e reflita. Não deixe essa Macedônia retirar as bênçãos que Deus separou para a tua vida. Vença essa Macedônia. Passe, pois a bênção está do outro lado. Que Deus assim nos ajude. Que Deus assim nos abençoe a enxergar a Macedônia que está nos atrapalhando de receber a bênção do Senhor. Vamos orar. Obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado a Deus pelo dom da vida. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já me livrou nestas viagens, nos campos, em todos os sentidos, ó Deus, de acidentes, de animais peçonhentos, situações, ó Deus, entre povos indígenas, envenenamentos, etc. Obrigado, Pai, pelo teu cuidado e as tuas misericórdias. Abençoa cada vida, ó Deus, que está assistindo e ouvindo essas mensagens, que possa compreender e vencer a sua Macedônia. Ajuda-nos, precisamos muito do Senhor. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.